Fala, galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo aqui, noturno, trazendo, como eu sempre digo, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Hoje foi um dia bastante agitado para o Vasco, com boas novidades, né? Eu postei bastante coisa lá no X. Mais uma vez, quero chamar vocês para seguir a gente na nossa página lá, @Corujão Vascaíno. E a gente também agora tem um Instagram, né? Só procurar a gente lá no Corujão Vascaíno. Tudo que está no X está no Instagram também. Eu postei a informação sobre a transmissão do amistoso que o Vasco vai fazer no próximo sábado, às 17 horas, contra o Montevideo Wanderers, que vai ter a transmissão do Premier e vai ter a transmissão também agora, depois divulgado, do canal de streaming, o canal Gold. Tem muita gente que não gosta de assistir pelo Gold, porque lá o dono é um mulambo, né? Agora, no Premier, dá para assistir, então vai dar para a gente ver esse amistoso do Vasco aí, depois dessa preparação, dessa parada aí por conta do Super Mundial, como é que vai chegar o Vasco da Gama. David voltou a treinar, Estrela voltou a treinar, diz que o GB está treinando muito bem. O time titular, mais ou menos, a gente já sabe. Agora, de repente, dá para pintar algumas novidades aí, algumas coisas diferentes aí, de repente dando opções para o Diniz, né? Para o Diniz poder movimentar aí, já que, por enquanto, de concreto mesmo, reforços, até agora nada. O Vasco soltou agora à noite o balanço detalhado, aquele mesmo balanço que ele soltou em abril, no dia 30 de abril, o Vasco agora soltou um balanço mais detalhado agora à noite, e são 86 páginas, não dá para ler tudo de uma vez para trazer mais informações aqui. Mas eu separei 2 pontos que eu queria trazer para vocês, vou colocar na tela aí. Porque são pontos que eu venho batendo na tecla aqui no canal, inclusive falei na live de ontem, sobre o aumento de receita do Vasco da Gama, já projetando o ano de 2026. Então você vê aí, vou pegar só o ano de 2023, nós tivemos 368 milhões de reais, e no ano passado já foram 474 milhões, ou seja, mais de 100 milhões em relação ao ano de 2023. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu venho falando, e falei na live de ontem, que em relação a essa questão da venda, revenda da SAF, eu tenho sempre dito que o projeto da diretoria do presidente Pedrinho é de não revenda da SAF. É de um projeto de poder. E falei que no ano que vem, 2026, essa receita aí, ela vai saltar e muito, podendo bater a casa aí, se bobear, perto dos 600 milhões ou mais. Porque nós vamos ter entrada de dinheiro de um novo patrocínio, porque a Betfair, ela fica até o final do ano, apesar de ter o direito de renovar por mais um ano, mas o Vasco não vai renovar, vai colocar um outro patrocínio master no lugar, outra casa de apostas, pagando muito mais que a Betfair paga. Nós vamos ter a mudança do material esportivo, a Nike entrando aí com valores muito superiores ao que paga a capa. Nós vamos ter vendas de atletas, se o Ryan não for vendido agora, eu acredito que não vai ser nessa janela, mas vai ser com certeza na janela do início do ano. E venda de outros atletas também. Vai ter aumento de valores na cota de transmissão de televisão. Então, ou seja, vai entrar grana nova. E sem contar nas premiações, de repente o Vasco consegue avançar aí um pouco mais. Né? Entra o dinheiro esse ano, né? Mas ajuda também, né, o fluxo de caixa, já pensando em 2026. Se o Vasco consegue avançar bem aí, né, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, etc. e tal. Então, eu venho bater nessa tecla, que o Vasco é uma mina de ganhar dinheiro. E os caras sabem disso, e os caras não têm intenção de vender o Vasco. Né? E aí o pessoal fica falando em grego,
fica falando em russo, fica falando em chinês, em árabe, e não tem nada disso, tá, gente? Sempre bati nessa tecla aqui no canal. E um outro ponto que eu quero trazer desse balanço é em relação à venda de atletas. As principais negociações eles detalharam ali, né? Então, o Marlon Gomes foi vendido por 64 milhões, o PEC por 49 milhões, mas lembrando que o PEC tem um bônus lá por cada gol que ele fizer, até 25 gols. O Orediano, 20 milhões. Está ali o Palácios, 15 milhões. O Galarza, 5. O Luan Garcia e o Arthur Salles, respectivamente, ali com 6 e 1 milhão. Só que tanto o Luan Garcia quanto o Arthur Salles, esse valor ele não foi todo para o Vasco, porque parece que eles tinham direitos econômicos compartilhados com outras empresas e outros clubes aí. Bom, no vídeo amanhã, provavelmente eu vou trazer mais detalhes em relação a esse balanço, quando eu conseguir olhar ele mais detalhadamente. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui, agora eu vou resolver que eu vou ajudar os scouts do Vasco da Gama, tá? Já que eles têm dificuldade de trazer bons jogadores, eu vou ajudá-los. Quero falar aqui desse rapaz, provavelmente alguns já viram jogar, chama-se Ezequiel Barco. É um meia ofensivo que era do River Plate, aquele baixinho que era do River Plate. Muito bom de bola, 26 anos. Foi vendido ano passado lá para o Spartak de Moscou. Tem nem um ano que ele foi vendido. Foi vendido na época por 14 milhões de euros. Foi o valor que o River Plate vendeu para o Spartak de Moscou. E é o preço de mercado dele. Só que saiu na imprensa argentina hoje que ele está insatisfeito, que ele não quer ficar no Spartak Moscou, que ele quer voltar para o futebol sul-americano. Né? Pontinha aí, esquerda, já jogou de meia esquerda também. Né? Parece que ele não tem empresário, parece que é ele mesmo que negocia os seus próprios contratos. O contrato dele válido até 30/6/2027, mas como eu disse, ele não quer ficar. Aí alguém vai falar assim, porra, Dib, mas são 14 milhões de euros. Realmente é muita grana. O Vasco não tem esse dinheiro. Eu sei. Mas nós não temos um diretor executivo aí agora que o cara veio da Europa, o cara é pica, sabe negociar, porra, desenrola bem. A hora de mostrar serviço é essa aí, amigo. Desenrolar lá com o Spartak Moscou, de repente botar um jogador na jogada, fazer um empréstimo com opção de compra. Eu não sei o jeito que ele vai dar, mas esse aí cairia como uma luva no Vasco da Gama. Mais uma luva. Eu sou capaz de dizer que seria talvez uma das melhores contratações dos últimos tempos. Claro que eu sei que não vem. O Vasco não vai nem chegar nesse jogador. Mas estou aqui fazendo meu papel, ajudando os scouts vascaínos. Bem, na capa do nosso vídeo hoje, nós trouxemos aí o Coutinho e o Thiago Mendes, né? Ambos já comentamos aqui, inclusive a questão de uma semana atrás, exatamente uma semana atrás, eu coloquei esse tweet lá no X, né, falando do Thiago Mendes, e depois até gravei um vídeo aqui no canal, dizendo que o Thiago Mendes, jogador, aceitou reduzir a sua pedida salarial, inicialmente de 1,5 milhão para 1 milhão de reais. E se aproxima de acerto com o Vasco, e o atleta está livre no mercado, ou seja, o Vasco vai arcar apenas com salário. Eu antecipei essa notícia há uma semana atrás, e é exatamente o que vai acontecer. Thiago está chegando no Vasco, salário de 1 milhão de reais, contrato provavelmente de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Ou seja, esse meio ano mais 2026, podendo se estender até 2027, e essa extensão de contrato até 2027 provavelmente será atrelada a metas. E atrelada a metas também um aumento salarial de 2026 para 2027. Tá? Então, o contrato inicial será de 1 ano e meio, podendo estender por mais 1 ano, desde que o atleta atinja metas. Salário de 1 milhão de reais. Acho uma boa contratação. Tem muita gente falando, o jogador vem machucado. Não vem machucado, não. O jogador se machucou,
é verdade, mas o jogador já tem algum tempo que vem atuando e vem atuando bem, sem problemas físicos, sem problemas de contusão. Então ele vem para jogar. Jogou em maio, tá? Não tem muito tempo, tem em torno de um mês e pouco ele estava jogando na final do campeonato que ele estava disputando lá. Então não é um jogador que a gente está trazendo com problemas físicos, nem com problemas de lesão. É um jogador que vem para agregar muito. Agora, pensa o seguinte, ele entra no lugar de quem, Dib? Teoricamente, entra no lugar do Hugo Moura. Seria um meio-campo, pegando o time básico que o Diniz está fazendo aí, né, o meio-campo com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ele entra no lugar do Hugo Moura. Agora, é um jogador de 33 anos. Né? Por mais que eu diga que ele está bem fisicamente, é um jogador que tem que ver como é que está a questão de ritmo de jogo dele. Porque ele vem do mercado árabe, né? Onde a gente sabe que o ritmo de jogo, a quantidade de jogos é totalmente diferente daqui do Brasil. Então, eu não sei se um meio-campo com Thiago, Tietê e Coutinho consegue ter a pegada que o Diniz quer. Bom, isso aí é um trabalho para ele decidir, para ele ver. Porque se ele não entra no lugar do Hugo Moura, ele entra no lugar do Tietê. E aí faz Hugo Moura, Thiago Mendes e Coutinho. O fato é que é um jogador que vem para ser titular. Né? Não se imagina o Thiago Mendes, né, reserva nem do Tietê e muito menos do Hugo Moura, pelo amor de Deus. Né? Outra informação que eu coloquei no X também diz respeito ao Coutinho. E hoje saiu, né? A gente também falou isso na live de ontem, a respeito que o contrato do Coutinho terminando hoje, dia 30. Né? Já terminou, nós já passamos da meia-noite. E que ele talvez não pudesse mais treinar pelo Vasco da Gama enquanto não resolvesse esse imbróglio com o Aston Villa, porque ele é jogador do Aston Villa emprestado ao Vasco da Gama. O fato é que parece que as coisas estão se caminhando para resolver, e eu coloquei que a rescisão do Coutinho com o Aston Villa sairá a qualquer momento, né? Provavelmente ainda durante essa semana. A equipe inglesa deve valores ao jogador, e para aceitar a liberação sem custos, o atleta vai ter que abrir mão de quase 20 milhões de reais. Por quê? Aston Villa deve ao Coutinho algo em torno de quase 38 milhões de reais. Entre uma série de coisas, direito de imagem, premiação, uma série de coisas. Quase 38 milhões de reais. Né? Então, para liberar a saída dele sem custo nenhum, ele vai ter que abrir mão de 50% desses valores, ou seja, vai dar quase 20 milhões. E deve assinar com o Vasco da Gama por 2 anos de contrato. Né? Assina até a metade do ano de 2027. Esse é o caminho, e é o caminho que provavelmente não vai mudar. A expectativa do Vasco é contar com o jogador, inclusive, para o amistoso, ou para o jogo contra o Botafogo, inicialmente marcado para o dia 12 de julho. Porque saiu aí como dizem que eu falo, um zoom, que o Botafogo daria férias para os atletas e esse jogo do dia 12 seria remarcado. O que eu acho extremamente absurdo. O Vasco tem que bater pé firme de jogar no dia 12, como está marcado. Ou como estava pré-acordado. Problema do Botafogo de dar férias, o Botafogo que ontem demitiu o técnico, né? Foi embora lá o português, e está vindo um outro português, por sinal, se concretizar, muito bom, que era o Sérgio Conceição, ex-Porto, né? Tá vindo aí, é um excelente técnico. Então, rapaz, eu acho o seguinte, não pode abrir mão desse jogo dia 12, não. É problema do Botafogo aí, que foi disputar o Super Mundial. Então, ele que resolva com os atletas dele. Antes de eu terminar esse vídeo de hoje, a título de curiosidade, deixa eu botar na tela aqui, vou travar esse vídeo também, que ele vai sair um sonzinho aqui, mas eu já travo ele, olha aqui, ó. Já travei até antes de entrar. Olha só, gente. Esse vídeo sensacional, tá? Do jogo hoje, Fluminense Internacional, Fluminense que se classificou no Super Mundial, ganhando de 2-0, merecidamente, fez uma partida muito melhor. Time do Internacional, pelo amor de Deus, hein? E essa transmissão é de uma equipe argentina, falando do Renato Gaúcho já ter transado com 5 mil mulheres. Cara, é imperdível. Se liga aí no que foi falado. Coincidí con Pelé en un programa de televisión. Pusieron un gol suyo. Verdadeiro
fenômeno, é um verdadeiro fenômeno. Esteve com 5.000 mulheres, contou e recontou, falou o narrador argentino aí, que é um verdadeiro fenômeno. Porra, em 2008 essa entrevista que o Renato deu e falou isso aí. Porra, sensacional. Coisas do futebol. Galera, mais uma vez, se você gostou desse vídeo aí, peço que deixe seu like, compartilhe nos seus grupos, se inscreva no Corujão e vire membro, para você estar aqui comigo na bancada, debatendo sobre o Vasco, desabafando, e também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado e até a próxima.